nota que já estamos praticamente em dezembro? Falta um pouquinho mais de uma semana para a prova, né? Pouca coisa e encerramos o semestre. E parecia ontem que a gente estava entrando em 2021. Passa muito rápido. Então, vamos para a correção dos nossos exercícios. Então, eram 3 exercícios que eu passei para vocês, né? Eram esses 3, correto? Da Companhia Alvorecer, da Companhia Cruzeiro do Sul e da Companhia ABC. Correto? Isso. E eles é o mais clássico padrão, mais típico padrão de exercício de teste de impairment ou de ajuste a valor recuperável. Então, o primeiro exercício. A Companhia Alvorecer, ao analisar um determinado ativo, identifica as seguintes características: valor líquido de venda, 5 milhões e 100, valor em uso, 5 milhões, valor contábil bruto, 8 milhões, depreciação acumulada, 2 milhões, e ajustes a valores recuperáveis, 600 mil. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer para determinar um ajuste, se a gente vai fazer um determinado ajuste a valor recuperável ou não. A gente vai ter que encontrar, então, primeiro passo, encontrar o próprio valor recuperável. Eu não lembro como que encontra. Acho que tem alguma coisa do valor em uso e valor líquido de venda. Isso? A gente precisa desses 2 valores, se não me falha a memória. Lembrando que eu estou mais velho, às vezes a gente dá uns brancos, né? Para achar o valor recuperável. O maior valor entre eles, não? Isso, é. Então, entre o valor líquido, que é 5 milhões e 100, quer dizer, é aqui embaixo, 5 milhões e 100, e o valor em uso, que é de 5 milhões, a gente escolhe, ou a gente utiliza o maior dos 2. Entre eles, a gente escolhe o maior. Então, nesse caso, nosso valor recuperável vai ser igual ao próprio valor líquido, 5 milhões e 100. Acho que eu pus um 0 a mais. Pois. Bacana. Já temos o primeiro elemento para a gente determinar o teste. Falta o segundo, que é o quê? Então, o segundo elemento, o segundo passo, é o valor contábil líquido de um bem. Mas como a gente acha o valor contábil líquido de um bem? Tem de uma fórmula, né? Vai ser igual o valor contábil bruto
menos quem? Valor A recuperável? depreciação. Peraí, cadê falaram juntas. A depreciação. L menos a depreciação e menos os ajustes já realizados. E esses três elementos a gente tem, né? O valor contábil bruto é de quanto? 8 milhões. A depreciação acumulada é de 2 milhões. E o ajustes ao valor recuperável em 600 mil. Então, pensando nessa fórmula, o valor contábil líquido vai ser o 8 milhões, menos 2 milhões que ele já depreciou, e menos um ajuste que a gente fez em períodos passados, de 600 mil. Nosso valor imobilizado está em 5 milhões e 400. Certo? E o terceiro passo? O que eu faço? Ninguém lembra? Aí agora diminui o valor maior lá. Então a gente vai pegar, vai fazer uma comparação entre o valor recuperável e o valor contábil líquido. Que eu até sugeri para vocês fazer sempre dessa maneira, né? Valor contábil líquido deduzido do nosso valor recuperável. A gente tem 5 milhões e 400 e o valor recuperável 5 milhões e 100. A gente faz a diferença. 5 milhões e 400 menos 5 milhões e 100. 300 mil. 300 mil, eu vou aumentar esse lançamento? Eu vou diminuir? Como é que vai ficar? Lembra que eu fiz 3 comparaçõezinhas aqui? Na aula passada? Comparando. Se o valor contábil for maior, então maior que o valor recuperável, a gente faz o quê? Sempre ajusta. Nossa, professora, eu peguei só os 8 milhões lá. Não, a gente tem que sempre lembrar que é o valor já líquido. Pensando que a gente tem que comparar o quê? A realidade que a gente tem no balanço patrimonial com o que ele tem no mercado, né? O que seria o valor econômico do bem. Que a nossa ideia é representar o valor atual desse imobilizado de acordo com o valor que ele apresenta no mercado.
Então, por isso que a gente tem que fazer pelo valor contábil líquido. Então, sempre que der o valor contábil maior do que o valor recuperável, eu ajusto. Caso mais raro, o valor contábil exatamente igual ao valor recuperável, não faço nada. Não faço lançamento contábil nenhum. Agora, se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, eu ajusto, não ajusto? Quem lembra dessa? Depende. Depende de quê? Se já existe valor recuperável anterior. Se existir saldos anteriores, a gente faz a reversão até o limite do ajuste. A gente buscaria zerar esse valor aqui, né? Se não existir, então, sem saldo, a gente não faz nenhum ajuste. Então, eu até posso puxar junto aqui para ficar mais bonitinho. Se não tem saldo, aí a gente não faz nada. Simplesmente deixa como está, informa em nota explicativa, mas não mexe em lançamento contábil. Tranquilo? Então, aqui, o que seria a resposta para esse tipo de exercício? A perda do valor recuperável vai ser de quanto? R$300 mil. A gente vai ajustar em R$300 mil. Não está pedindo aqui, mas a gente vai extrapolar um pouquinho. Como ficaria o lançamento contábil? A gente teria a continha ajuste a valor recuperável. Lembrando, conta do ativo, uma redutora lá do patrimônio, já vai ter contabilizado 600 mil. Seria um saldo. E a gente vai ter uma conta de despesa. Ajuste a valor recuperável. A gente vai vir aqui com esse valor de ajuste. A gente aumenta em mais 300 mil. E aqui reconhece a despesa 300 mil. Esse pontinho aqui. Colocar. Certo? Como é que representaria, então, depois do ajuste, esses mesmos valores? Como é que ele ficaria? Vou colocar aqui no cantinho. Então, a gente teria 8 milhões, a depreciação de 2 milhões. Nosso ajuste era de 600, agora passa a ser de 900, né? Então, nosso valor contábil líquido
5.100.000. O que a gente fez? Ajustou o valor do nosso ativo imobilizado ao que é considerado o valor economicamente recuperável. Então, ele vai ficar com o saldo igual ao próprio valor recuperável. Dúvidas? Perguntas? Questões? Professor, eu acho que eu não entendi muito bem mesmo. Mas esse tema é um pouquinho mais delicado, porque, igual eu falei para vocês, vocês que estão no primeiro ano, vocês não têm esse complemento aqui do ativo imobilizado. Isso dá uma atrapalhada mesmo. É porque eu não atualizei esse valor ali quando mexe ali e aumenta. Aqui, Isso. essa parte aqui, ela já não faz mais parte do exercício. Então tá tudo ok. Vocês precisariam chegar até o 300.000. Não, eu cheguei nesse valor. Essa parte aqui eu só estou complementando para mostrar para vocês. Bacana, eu cheguei nesse ajuste. Como é que eu contabilizo isso? Então, daí a gente faz o lançamento ampliando, aumentando esse ajuste de valor recuperável. Isso é o que a gente faria no lançamento contábil. Esse tipo de exercício cai no CFC, professor? Está caindo uma média de um exercício por período. Nossa. Mas daí eles pedem o quê? Eles pedem um valor reajustado ou só o ajuste? Pede o No valor exercício você pediu o ajuste, né? Isso. Em geral, eles fazem esse tipo de pedido. Qual o valor do ajuste? É o mais comum. Então, esse é um tema, é aquela situação que eu comentei na aula passada. Como surgiu muito problema nas companhias de capital aberto, né? E a auditoria deixou esses tópicos passarem, o CFC vem batendo muito nesse ponto. Então, eles começaram a cobrar toda a prova um exercício desse. Deixa eu até ver, na última acho que teve também. Eu estava olhando por causa da minha irmã. Custo variável, aqui é a parte de custos, e acho que caiu ainda na parte da própria teoria da contabilidade. Ativo mobilizado. Eu tinha visto. Professor, Oi. uma dúvida fora do contexto. Eu O vou- contador, ele tem a carteirinha, certo? Quando ele faz o CRC e passa. Isso. Essa carteirinha, ela tem uma anuidade? Tem, e salgada. Nossa, eu soube que é salgada mesmo. Quer dizer, a nossa ainda não é tão salgada quanto é a da OAB. A da OAB é um assalto. Mas a nossa a última anuidade foi R$ 680. E qual que é os benefícios, professor, disso? Poder trabalhar. Só isso. Não tem benefício nenhum. Não. Tem alguns cursos que o CFC faz, o CRC faz, mas não justifica todo esse valor, né? Eu acho que eles exageram nessa cobrança.
Cadê o valor líquido? É essa aqui. Esse exercício é basicamente falando do ajuste, só que ele colocou um contexto maior. Mas ele não pede o lançamento, ele pede sempre o ajuste. Ó, a empresa deverá registrar em 31/12 para que não exceda seu valor recuperável. Aí vai pedir o valor. É sempre esse padrão. Não foge muito disso. Então, esse é um exercício meio clássico deles. Mas você não sabia que tinha essa cobrança, Lucas? Não, quando eu soube, senhor amado, quase corri para trás. É, dependendo da área, ainda tem mais anuidade para você pagar, tá? Por exemplo, quem quer ser auditor ou perito, se fizer o exame de qualificação técnica, tem que pagar também mais uma anuidade, que é digamos, a do Cadastro Nacional do Perito ou do Cadastro Nacional de auditores independentes, né? Mais E um exemplo. Hã? Mais um exemplo. Graças a Deus você está empregado. Mas exemplo você não está trabalhando na área. Mesmo assim, você tem que pagar a anuidade. Enquanto você manter o seu registro ativo, sim. Vamos supor, eu resolvi virar só professor. Não vou mais trabalhar com contabilidade. Professor, não existe a exigência legal de ter o CRC. Eu posso ir lá e fazer ou a suspensão. De repente eu pretendo voltar daqui 5 anos a voltar a trabalhar. Eu posso só suspender o meu registro. Ou, não, eu acho que a contabilidade não tem a minha cara, vou partir para outra coisa na vida. Aí eu posso cancelar o registro e eu nunca mais pago. Só que daí, se eu precisar fazer o registro de volta, com o cancelamento eu tenho que fazer a prova novamente. Mas o que é R$ 600, né, professor? O senhor ganha 15 mil por mês? Quem dera. Isso só na faculdade, né, professor? Olha, para ganhar Obrigada, 15 mil, professor de carça curta agora. para ganhar 15 mil como professor, tem que ser professor de federal, gente. Professor de federal ganha. Só que também o cara tem que ter o doutorado, tem que ter pós-doutorado, tem que ter um monte de publicação. E eu achava que particular ganhava mais. Não, federal ganha muito mais, muito. É que o sistema de remuneração é diferente, né? O professor de particular, ele é horista. A gente ganha por hora aula. O professor federal, ele já ganha por carga horária, ou 20 horas, ou 40 horas. Então, ele já tem um pacotão de horas aulas. Isso aí facilita bastante. Em geral, quando a pessoa entra com doutorado, ela vai começar ganhando seus 7 mil, e depois que passar para professor titular, né, que é o ápice da carreira do professor, ele vai estar ganhando quase 17 mil. É 16.900 e pouquinho. Auditor da Receita? Não. Não precisa. Porque você não está exercendo atividade contábil. Inclusive, é uma coisa interessante isso no escritório de contabilidade. Por quê? Não, estou fugindo completamente da aula, né? Mas tudo bem. Os únicos funcionários que têm que ter o registro contábil, o registro no CRC, são os funcionários da área contábil, efetivamente. Quem trabalha com fiscal e com RH não tem a legalidade, ou a lei não tem como fazer a exigência do registro no CRC. Então, eu sou do fiscal,
Não preciso. Uhum. Bem isso, Lucas. Nossa, e me fizeram me fizeram ir para a faculdade só porque eu estava no fiscal e tinha que ter faculdade. Ah, mas aí é um complemento, né? É. Não, mas foi bom. Eu já tinha tentado outras 2 vezes. Agora pelo menos foi. Acaba sendo como um complemento para o exercício da profissão, já que a área fiscal e a contábil são ali amarradinhas, né? Não tem muito como fugir. Mas a cobrança por parte do CRC não tem, não existe. Então, vamos para o segundo exercício. A Companhia Cruzeiro do Sul possui um equipamento cujo valor contábil está demonstrado a seguir. Valor de aquisição, 475 mil. Depreciação acumulada, 255 mil. E o valor contábil, 220 mil. Opa, aqui ele foi mais bonzinho com a gente, né? Ele já deu o nosso valor contábil líquido pronto. Procedendo-se o teste de recuperabilidade do valor dos equipamentos, é o que o pessoal mais, principalmente da auditoria, a auditoria adora falar esse termo, o impairment test, foram obtidas as seguintes estimativas: valor em uso 218.500 e valor justo 216.750. Em consequência, a companhia deverá registrar uma perda de ativos no valor de... Aí, mais uma vez, a gente vai seguir esse cálculo. Primeiro, a gente segue a ideia de encontrar o valor recuperável. Vocês vão ver que fazendo umas 4 a 5 vezes esse tipo de exercício, vocês nunca mais têm dificuldade. A gente vai ter o valor em uso e o valor líquido de venda. Valor em uso, 218.500. E o valor líquido de venda, 216.750. Desses dois valores, quem a gente escolhe mesmo? O maior? Sempre o maior, isso aí, André. Então, aqui o nosso valor em uso vai ser o valor recuperável, 218.500. Pus uma vírgula. Segundo passo. O valor contábil líquido. Vai pegar o valor contábil bruto. A gente também vai poder encontrar como valor de custo. Ou também pode encontrar um nome como valor de aquisição. Pode ser qualquer um dos 3 nomes. A gente diminui a depreciação acumulada e também ajustes valor recuperável. Nosso valor de custo, valor de aquisição, 475, já está fácil aqui, né?
Depreciação acumulada, 255. Não temos ajuste a valor recuperável. A valor, né? Não valor. Então, nosso valor do contábil líquido, 475 menos 255 menos 0, 220 mil. Encontrei o valor contábil líquido, a gente passa para o terceiro passo. Comparar o valor recuperável e o valor contábil líquido. Valor recuperável. A gente começa pelo recuperável ou pelo valor contábil? Fiquei em dúvida agora. Contábil. Ah, isso aí. Para ficar com esse macete, começa sempre pelo contábil. Valor contábil e o valor recuperável. Que macete, professor? O professor não falou de macete no outro exercício. Saber aqui, sempre que der positivo, já sabe que tem que fazer ajuste. Já caiu aqui. Deu negativo, analisa se vai ter como reverter ou não o valor. Se fosse nesse caso, por exemplo, se der negativo, não tem o que fazer, né? Não tem ajuste anterior. Ajustes. A gente vai começar o valor contábil, 220 mil. Valor recuperável, 218.500. Então, nosso ajuste, 220 menos 218, deu positivo. Já posso saber que ajusta. Fica mais fácil uma setinha assim, né? Deixa eu só copiar esses razonetes. Então, o resultado do exercício seria aqui, né? Mas se a gente fizer a contabilização, se eu não tivesse perdido a copia e cola, que a gente não tem saldo. Deixa eu aumentar, né? Que a Nari está me chamando a atenção. Nossa, professor, na gravação de ontem está bem difícil enxergar. Eu senti falta de alguém que me chamasse a atenção, que a gente começa a falar, às vezes a gente esquece. Então, pensando no ajuste, eu vou lá na conta que fica no ativo e vou acreditar 1.500. E lá na despesa sempre lançamento a débito, né? 1.500. Como é que ficaria esses valores após o ajuste? Tá? Após o ajuste. Aqui permanece o mesmo, a depreciação permanece a mesma, agora a gente vai ter 1.500 de ajuste. Então, 475 menos 255 menos 1.500. Ficou exatamente igual ao valor recuperável, né? Vou tentar uma corzinha diferente aqui. Então, após o ajuste, a gente fica com o mesmo valor. Então, a gente representa a essência econômica desse bem. Quanto que ele vai conseguir gerar de riqueza efetiva para a empresa. É difícil? Ou agora já está começando a ficar mais fácil? Para mim está começando a ficar mais fácil. Estou me batendo ainda. Está se batendo ainda, Júlio? Faz sempre nessa sequência. Vocês não vão ter dificuldades.
Sempre acha o valor É os recuperável 220 menos o 1.500 menos o quê, professor? para chegar aqui no 218. É. É esse cálculo aqui, 475 do valor contábil bruto, menos a depreciação, menos o ajuste que a gente fez. Entendi. Então, ele estava registrado como 220, depois que a gente fez o ajuste, ele está sendo representado agora por 218.500. E vamos para o último exercício. Então, a companhia ABC possui um grupo de ativos componentes de uma unidade geradora de caixa. Eita, o que é isso mesmo? Esse termo sempre me faz confusão. Unidade geradora de caixa. Ninguém lembra? Ai, professor, eu lembro mais ou menos. É aquilo que o professor falou que eu posso calcular que ele vai me dar lucro ainda. Não é isso? Isso. É o menor conjunto de ativos com capacidade de gerar caixa. Lembra que eu falei na aula passada sobre o exemplo da sala de aula? A sala de aula em si é uma unidade geradora de caixa, né? Aquele conjunto de bens que está lá dentro, tem a capacidade ou consegue servir para prestação de serviço. Mas se eu pegar e isolar uma carteira sozinha, é só um ativo imobilizado, né? Que daí a gente chama de ativo corporativo. Aquele bem que sozinho não vai conseguir gerar caixa. Mas isso muda no processo de ajuste a valor recuperável? Na sua essência, quando a gente não consegue fazer a separação desse grupo, ou quando não é interessante fazer a separação desse grupo, interessante no sentido de geração de informação, a gente segue os mesmos passos. Então, valor de aquisição desse conjunto, 970 mil, ele já teve uma depreciação acumulada de 540 mil. Então, valor contábil, 430. Procedendo-se ao teste de recuperabilidade, o valor do grupo de ativos foram obtidas as seguintes estimativas. Valor em uso, 418.500. Valor justo do grupo de ativos, 421.700. Em consequência, a companhia deverá registrar em sua contabilidade uma perda de ativos no valor de quanto? Os mesmos passos. Primeiro, qual é? Valor recuperável? Determinar o valor recuperável. Recuperável. Vai ter o valor de uso. E o valor líquido de venda, ou também chamado de valor justo, né? Valor em uso, 418.500. E o valor líquido de venda, 421.700. Esses valores, quem eu vou considerar como valor recuperável? 421. Isso, 421.700, o valor líquido de venda, né? Achei o valor recuperável, determino, então, o meu valor
contábil líquido. Minha teclinha do Enter não está muito legal. Valor contábil líquido, a gente pega o valor contábil bruto, ou valor de custo, depois, então, 970, o valor da depreciação, né? Depreciação acumulada, quanto que vai dar? R$ 540.000. E também ajustes a valor recuperável. Não temos nada. Então, a gente tem condições de encontrar o valor contábil líquido. Vou colocar aqui, ó. Valor contábil líquido é o valor bruto, menos a depreciação, menos o ajuste a valor recuperável. Então, nós temos 430.000. Terceiro passo, compara o valor recuperável e o valor líquido, valor contábil líquido. Valor contábil, então vai ser o 430, e o valor recuperável. R$ 421.700. Funciona o Enter. O Enter não está. O ajuste vai ficar em quanto? 430 menos 421. Eita. Positivo em 8.300. Então, a gente ajusta ou não? Sim. Sim. Então, a gente faz o ajuste. Se a gente fizer a contabilização, na conta do ativo, a gente vai registrar um crédito de 8.300 e na conta do passivo, um débito de 8.300. Então, como é que vai ficar a representação de imobilizado após o ajuste? Vai ter o valor do imobilizado. A depreciação. Aqui, o ajuste. E o cálculo vai ser 970 menos 540 menos 8.300. Aqui ele fez...
Então, vai ficar 421.700. Fica a mesma representação do nosso valor recuperável. Tranquilo? Voltar na 2. Aqui. O que temos na 2? Qual a dúvida, Lucas? Diga lá. Digitou o número errado. Acontece. Então, depois eu vou salvar essa planilha para vocês lá, né? Para vocês terem como memória de cálculo. E a gente vai passar para um tema dos mais intrigantes e interessantes da contabilidade, que é falar de patrimônio líquido. Por que, professor, mais intrigante? Porque ele é o único elemento patrimonial que não tem uma conceituação pura. E ele é considerado um dos elementos que tem o maior foco, tanto de teorias quanto de análise. A preocupação sobre um elemento que, teoricamente, não tem conceituação é muito grande. Engraçado isso, né? Mas por quê? É justamente por ser o representativo dentro do balanço patrimonial, né? Dos valores dos investidores, dos acionistas, dos sócios, de quem aportou o seu capital para manter o negócio. Então, a gente já traz uma definição semântica. Vem da onde? Da língua latina, patrimônio. E patrimônio se refere ao quê? Ao antecedente pater. O que será que significa esse pater? Venha na cabeça de vocês essa palavra traz alguma referência? Pater. Apesar de ser um elemento teoricamente machista, né, mas está relacionado à paternidade. Então, a gente tem sim o relacionamento à paternidade de uma entidade. Quem deu origem a essa entidade? E, trazendo isso para a utilização na nossa linguagem portuguesa, a gente fala da participação dos proprietários. Então, o patrimônio líquido é o que reserva os valores que são aportados por quem deu origem à sociedade, então, aos proprietários de uma empresa. E quando a gente fala em definição conceitual, então, se a gente pegar tanto a definição do IASB quanto do CPC 00, no IASB, patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. E no CPC vai estar como? Patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus passivos. Basicamente, a diferença só está nesse termo, né? A participação ou o interesse, mas se refere ao direito dos proprietários nesse resíduo. Estranho, não falar nesse resíduo. Se vocês pensarem nessa frase, ela remete a alguma equação da contabilidade?
Lembra vocês alguma equação? Não? Sim? Talvez? É possível? Quem sabe? Ativo igual a passivo. Era para sair um mais aqui, não um R. Passivo mais PL. Se a gente passar o P para o lado do ativo, isolando, vai ficar como? Ativo menos passivo igual a PL. Então, o nosso conceito nada mais é do que o resultado da própria fórmula. Então, para a gente poder conceituar um ativo, para a gente poder ter definição conceitual de ativo, a gente obrigatoriamente tem que ter uma definição do que é um ativo e do que é um passivo. Sem essas definições, patrimônio líquido não existe. Curioso isso, né? Um pouco diferente do nosso costume, né? De ter conceitos para tudo. O patrimônio líquido ele não possui um conceito próprio. Ele depende de outros conceitos. Aí, por isso, ele é conhecido como um conceito residual. Então, se alguém perguntar para vocês qual o conceito de patrimônio líquido, é só lembrar da principal fórmula da contabilidade, né? Patrimônio líquido nada mais é do que a diferença dos ativos menos os passivos. Certo? Dúvidas? Perguntas? Achei um pouco estranho. É um pouquinho estranho, não é? Eu confesso que eu acho um pouco estranho. Mas eu gosto. Então, assim, a gente não tem uma definição conceitual explícita, direta. Então, levando todas as entidades regulamentadoras e alguns autores a identificarem ela como uma expressão algébrica. Não é uma expressão algébrica aqui? Se a gente isolar o PL, a gente fez uma equação aqui, né? Então, através da necessidade dos conceitos de ativo e passivo, e só assim a gente pode refletir sobre a teoria do patrimônio líquido. Sem ativo e passivo, não existe patrimônio líquido. Então, segundo o Niyama, o fato da definição do patrimônio líquido depende de outras definições. Isso causa esse problema, né? Sem conceito ativo e passivo, a gente não consegue trazer conceituação nenhuma para passivo. Então, item não classificado como passivo, por consequência, então uma obrigação de uma entidade que a gente não conceitue como passivo vai acabar fazendo parte do patrimônio líquido, seja através do capital ou seja através do resultado. Então, deste modo, sob a percepção de origens de recursos, passamos a ter recursos próprios no PL, bem como também não próprios. Então, nem tudo que está no PL é recurso próprio. Existem algumas figurinhas ali dentro que podem ser considerados recursos de terceiros. Estranho, né? A gente acostuma lá na básica falar que patrimônio líquido é o recurso dos sócios, mas nem tudo é daquela maneira. Existem alguns elementos que fogem dessa conceituação. Então, logo, patrimônio líquido, dependendo de outros dois conceitos, passamos a perceber que ele é tratado como um residual, um conceito derivado dos outros dois
conceitos. E segundo o Eudícibus, ele chama atenção que a simples tratativa de uma definição residual é extremamente importante e pode afetar inúmeros interesses, como quem? Interesse em caso de liquidação. Pessoal que está fazendo uma liquidação de uma empresa tem interesse nesse resíduo? Primeiro, o que é uma liquidação de empresa? Obrigado pela participação. Nossa, professor. Eu imagino que deve ser devolver para os sócios? Não. É o resultado da liquidação. Pensem a liquidação como a extinção da empresa. A gente vai encerrar a empresa. Pode ser por N motivos, né? No processo de encerramento, o que a gente faz? Liquida os passivos através dos nossos ativos, né? Dos nossos bens e direitos, teoricamente. Então, a gente paga o que a gente deve. O que sobrar fica para os sócios. Exatamente essa figura, né? Eu pego os meus ativos, pago o que eu devo e o que sobra é o direito do sócio. Também existe interesse na distribuição de dividendos, já que ali se acumula também a figura dos lucros, né, da empresa, e também direitos de participação, de possível no patrimônio líquido, pensando na continuidade da empresa. Quanto daquele patrimônio líquido é do meu direito? Qual o percentual que eu tenho daquele valor residual? E com base nesse pensamento de tratamento do direito dos sócios, o patrimônio ele foi sendo pensado de várias maneiras distintas com o tempo. Vocês vão sentir que algumas são até pensamentos mais antigos, fáceis da gente identificar no dia a dia, e algumas um pouquinho mais difíceis. Qual a primeira teoria? A teoria do proprietário. Essa aqui, brasileiro, parece que nunca saiu dela. Mas ela foi uma das primeiras teorias desenvolvidas com base nesse valor residual. Então, é a mais antiga de todas as visões abordadas sobre o patrimônio líquido e vem lá dos primórdios da contabilidade. Então, esse pensamento, apesar de ser descrito nas 4 primeiras décadas do século XX, ele tem o seu embasamento desde lá dos primórdios da contabilidade, desde os fenícios, dos egípcios, de toda a população que fazia registros comerciais, né? Então, criada nos primórdios da contabilidade e tornou-se visão predominante durante as 4 primeiras décadas do século XX. Nessa teoria, o foco principal é o proprietário da empresa, onde se utiliza o pensamento básico das partidas dobradas e a equação fundamental da contabilidade para registrar o valor do sócio. Só que aqui começa a ter um probleminha. O patrimônio líquido não é necessariamente a riqueza do sócio, né? Se a gente começa a pensar desse jeito, a gente vai lá no princípio da entidade e assassina ele, né? Lembrando que a gente tem essa distinção entre as entidades. O sócio é uma coisa, a empresa é outra totalmente distinta. Nessa teoria não existia muito bem essa separação. Então, ali, aquele pedaço do balanço patrimonial era visto como o dinheiro do sócio. Parece uma coisa antiga, né?
ou é um pensamento antigo, se a gente pensar nas teorias contábeis. Mas se a gente pega os empresários pequenos hoje, muitos pensam assim ainda, não pensam? Ou não? Que gera fazer muita mistura. Quando a gente vai fazer contabilidade pequena, quando a gente vê tem documento do sócio no meio. Pensamentos baseados nessa teoria do proprietário. Ah, mas eles pensam assim de maneira involuntária, né? Não que eles tenham estudado a teoria do proprietário. Então, nesse mesmo sentido, o pensamento de Hendricks e Van Breda indica que as receitas são aumento do patrimônio e as despesas, as diminuições desse patrimônio. E assim a diferença entre riqueza e despesa, receita e despesa, ou seja, o lucro, é visto como aumento ou diminuição da riqueza do próprio sócio, do próprio proprietário. Mas esse pensamento não se sustentou, justamente por fazer essa confusão patrimonial. O que é do sócio tem que ser visto separado do que é da empresa. O sócio fica para um lado, a empresa para o outro lado. Aí, pensando nessa visão, as teorias começaram a evoluir. Surge a principal teoria que a gente tem hoje, que por mais que tenham evoluções da teoria do patrimônio líquido, ela é a que se tornou um pilar nosso, se tornou um princípio. E esse princípio é universal, tá, gente? Não é só aqui no Brasil. Apesar de a gente ter no Brasil a revogação dessas leis, ele está implícito no CPC 00, que é a teoria da entidade. Então, a teoria da entidade, antes de mais nada, é necessário esclarecer que a entidade tem uma vida distinta das atividades e dos interesses pessoais dos sócios. Então, assim, ela assume uma vida própria. E justamente o sonho de qualquer contador de escritório é receber a documentação somente da empresa e nada do sócio no meio. Que o sócio entenda que a empresa é uma coisa, o patrimônio dele é outra. O pessoal que trabalha em escritório vê essa bagunça aqui? Muito, Lucas. Pior que vê, né? O pessoal tem ainda pensamento meio proprietário, né? Mas o ideal é que a gente trate o patrimônio líquido com base no pensamento da teoria da entidade e no princípio da entidade, né? Então, a teoria da entidade acabou sendo a precursora das sociedades por ações. Então, essa condição não é exclusividade das sociedades empresariais, mas também de hospitais, universidades, órgão público, igreja e outras organizações que partem do pressuposto da continuidade e que elas são entidades independentes dos seus sócios. Professor, mas aqui não é a entidade empresarial? Órgão público, igreja, hospital, universidade? Não, né? Aqui a gente está falando também do terceiro setor. Então, mesmo que não seja uma organização com finalidade lucrativa, ou seja, uma sociedade empresarial, a gente também assume a teoria da entidade como pressuposto para o funcionamento dessas entidades do terceiro setor. Então, ela passa a ser vista, o patrimônio passa a ser visto como um elemento da própria empresa e não mais do proprietário, né? Não mais do investidor. O investidor ele é só um credor da empresa. A empresa fica só devendo para ele, mas a vida da empresa é completamente separada.
Faz sentido isso? Sim? Não? Talvez? Não? Sim? Para mim faz, professor. Ela é o que seria o ideal para as empresas, né? Pode ver que empresas que têm portes maiores, elas conseguem seguir essa teoria da entidade, essa separação, né? Mas será que as teorias pararam por aí? Não. Mais gente trouxe outros pensamentos, partindo para grupos mais específicos do meio empresarial. Então, antes de sair da teoria da entidade, mesmo sendo uma teoria muito razoável, Goldberg salienta que para essa teoria existem restrições. A primeira é salientada que a entidade não existe de maneira objetiva, apenas como sendo uma suposição. É uma crítica que ele se utilizou para criar a teoria dele. A gente já vai ver ela daqui a pouco. E Patton e Lipton explicaram que as características básicas dessa teoria é a transferência de ganhos aos participantes individuais, feitas através de uma declaração de dividendos ou de uma distribuição de dividendos. Aqui entra o pensamento essencial de como o sócio é remunerado. Então, a entidade tem uma vida separada, mas ela remunera vamos falar assim, o pai dela, né? Quem criou a empresa, através do dividendo, da distribuição de lucro. A gente tem a teoria dos direitos residuais, pensando aqui um pouquinho mais na figura das sociedades por ações, então também conhecida como teoria do acionista ordinário, onde o Patton referia-se aos direitos residuais como um dos diversos tipos de propriedade, segundo a teoria da entidade. Então, referia-se a direitos residuais como um dos diversos tipos de propriedade. Então, o direito residual nada mais é do que o sócio tem direito, né? Se a gente pegar a definição do CPC, essa teoria faz sentido, não faz? O patrimônio líquido é o resíduo, e esse resíduo pertence aos sócios. Então, na verdade, ela não é uma teoria que veio contrapor a entidade. Ela veio complementar a teoria da entidade. Então, com essa perspectiva, essa teoria se baseia no fato que os acionistas têm direitos em relação à empresa, assim como outros titulares de direitos, mesmo não sendo vistos como proprietários. Então, assim como um banco é credor, como um fornecedor é credor, o sócio ou o acionista, né? O Patton, ele fazia mais esse pensamento da figura das sociedades por ações. Era o o acionista era visto também como um credor dessa empresa. No entanto, a gente enxerga isso no CPC 00 e no IFRS Framework, né? Que o interesse das demonstrações contábeis é fornecer informações para os credores, sendo o principal os investidores. Então, eles trazem tanto a teoria da entidade como a teoria dos direitos residuais para fundamentar essa teoria, para fundamentar essa estrutura conceitual. Então,
a entidade é vista como uma organização à parte e os acionistas vistos como credores dos direitos residuais dessas empresas. Então, segundo Eudícipos, a abordagem feita pela teoria dos direitos residuais é fornecer melhor informação para o acionista ordinário, sendo de grande utilidade para a administração financeira. Você já conhece essa figura, acionista ordinário? Eu não, professor. Não, ninguém conhece. Gente, nas empresas, nas companhias de capital aberto, a gente pode ter dois tipos de ação. Uma chamada de preferencial e uma de ordinária. Preferencial, ela não é tratado muito nessas teorias, porque ele é só, digamos assim, uma pessoa que empresta o dinheiro para a entidade. Ela não tem poder de controle nenhum. Só que ele leva esse nome preferencial, então por quê, professor? É porque ele tem preferência no recebimento dos valores. Ele recebe antes que os ordinários. O acionista ordinário, ele é um contraponto. Ele põe o dinheiro na empresa, ele compra ação, mas ele participa da vida econômica da empresa, através do voto. Então, nas assembleias, o acionista ordinário tem direito a voto. Se vocês vão ver mais em mercado financeiro de capitais, não sei se vocês já tiveram essa disciplina. Primeiro ano eu sei que não. Então, a teoria do direito residual, ela foca no acionista ordinário, em quem participa da vida econômica. E assim, essa abordagem do patrimônio líquido ajuda a fornecer informação para a tomada de decisão por parte desses acionistas. Então, isso se deve ao motivo de todos os investidores, com exceção dos acionistas ordinários, que são considerados outsiders. Então, o acionista preferencial é tratado como um outsider, alguém que está fora da vida da empresa. Ele só está lá para investir, para fazer o investimento e tirar a figura do lucro. Então, a teoria dos direitos residuais foi assumida como posição preferida do FASB. Cuidado, FASB não é o IASB. Quem que é o FASB? Quem lembra? É o único grande país, né, vamos falar assim, que não quis entrar no IASB. Não é signatário do IASB. É o dos Estados Unidos, né, professor? Uhum. Então, a entidade contábil americana adota a teoria dos direitos residuais como a sua preferida para a definição da teoria do patrimônio líquido. Claro, o IASB ele segue um pouco essa linha, mas ele também puxa a teoria da entidade. Então, a teoria da propriedade acabou sendo definida no FASB como a participação residual nos ativos de uma entidade. Se a gente parar para pensar, não mudou muito do IASB, né? Remanescente após deduzirmos seus passivos. Não sei por que até hoje não unificaram, né? Só questão de birra mesmo, né? Aqui já trouxe um pensamento mais específico. Teoria dos fundos. Fundo remete ao que, será? Já passou. Sei lá, recurso financeiro. Recurso financeiro vem desse sentido. Um coletivo que cria um recurso financeiro para uma determinada atividade.
Opa! Coletivo que cria recurso financeiro. Então, a gente pode estar pensando aqui em entidade de previdência privada. A própria entidade de previdência pública é um fundo de pensão, né? Fundos de investimento. O que mais? Tem outros fundos, será? Fundo para seguro-saúde, que são os planos de saúde. Essas entidades podem se utilizar desse pensamento da teoria dos fundos. Então, essa teoria abandona as relações pessoais que existiam como predominante na teoria do proprietário, na teoria da firma, como na teoria da entidade, passando o fundo a ser o interesse central desse pensamento. Então, com base nessa mudança de visão, o capital investido passa a ser tratado como uma restrição legal ou mesmo financeira do uso do ativo por parte da entidade. Então, para a liquidação parcial dos seus ativos, é sempre necessário a autorização expressa do responsável pelo fundo. Então, o ativo vai estar sempre vinculado a um fundo. Então, cada fundo tem que tratar separadamente seus ativos. Isso para a gente, quando a gente trabalha nessas entidades de tanto previdência privada, plano de investimentos, qualquer fundo de pensão também, né? A gente tem que fazer essa vinculação. Desse fundo eu tenho investido nesses ativos, para que na hora da eliminação ou na hora da liquidação a gente consiga fazer a correta devolução. Então, a gente trata separadamente, onde a entidade é uma entidade que encontrar mais de um fundo, deverá tratar seus ativos de modo distinto, de acordo com a destinação e utilização e finalidade criado por cada um desses fundos. Vocês já pensaram um fundo de investimento do Banco do Brasil? Quantos tipos de fundo não tem lá? Esses diversos fundos vão ter seus ativos separados de maneira distinta, como uma vinculação à origem desse fundo. Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer isso. Embora o conceito de lucro possa existir ainda na teoria dos fundos, ele não passa a mais ser o objeto central da contabilidade financeira. O lucro passa a ser uma visão secundária. E aqui vem o contraponto de Goldberg em relação à teoria da entidade. Ele falou lá que a entidade é algo subjetivo. Então, ele veio com a teoria do comando. Teoria do comando busca centralizar nos gestores o controle efetivo do capital e os relatórios financeiros desenvolvidos para a gestão desses envolvidos. Então, o patrimônio líquido passa a ser tratado como um objeto de controle não dos sócios, mas sim do gestor da entidade. Será que isso é bom para a empresa? Ou será que isso pode criar risco? Lembrando que o gestor nem sempre, ou na maioria das vezes, não vai ser o dono da empresa, principalmente capital aberto. Isso pode fazer com que exista problemas de manipulação contábil. Então, apesar de ele ter criado essa teoria, ela não se sustentou por muito tempo, tá? Então, ele questionou a teoria da entidade e da propriedade,
por serem baseadas na entidade, e assim ser de difícil análise e definição. Eles sugeriam, então, a teoria do comando, por defender que a preocupação principal deve ser do ente que tem o controle econômico da sociedade, o ente que faz a gestão. Até que, na essência, poderia ser bom, se o ser humano não pudesse ter objetivos nem sempre bons, né? Vamos falar assim, nem sempre objetivos Egocêntricos? O problema é que o ser humano é egocêntrico, né? Muitas vezes ele vai tentar tirar a própria vantagem e não vai pensar no melhor para a empresa como um todo. Então, essa teoria acabou não se sustentando por muito tempo. Então, mas segundo Kant, a teoria do comando poderia ser base para sintetizar ou racionalizar o uso de procedimentos simultâneos à teoria da entidade ou à teoria da propriedade, mas não separar. Porém, essa teoria é falha por generalizar o conceito para descrever e avaliar toda a teoria contábil. Então, a gente quebra a figura da empresa como um conjunto separado das pessoas, ela tem a sua vida própria. Então, por isso, ela acabou não se sustentando por muito tempo. E hoje, com o objeto das grandes entidades e também com o objeto do contexto social que as entidades estão inseridas, surgiu a teoria empresarial. Ela acaba sendo um complemento de pensamento, onde ela assume que a teoria empresarial é um conceito mais abrangente do que o conceito da entidade, onde passam a verificar a empresa como uma instituição social, onde nela estão envolvidos os grupos como funcionários, sócios e acionistas, governo, fornecedores e sociedade em geral. Essa teoria ela cai muito bem para a figura das, era para ser um S, sociedades anônimas. Mas quando a gente fala em empresas limitadas, ou a maior parte das empresas brasileiras, ela já não funciona tão bem. Porque muito dos sócios, muito das empresas não tem uma preocupação tão grande com o acionista. Com o acionista não, né? Com o funcionário, nem com o governo. O governo passa a ser só uma mera obrigação. Fornecedores também é uma obrigação. E piorou preocupação social, né? Mas as sociedades anônimas hoje adotam essa postura de um ente social. Por que será? Por que as grandes empresas se veem hoje como entes sociais e não só como uma empresa em si? É a tal da sustentabilidade, né? Lembrando, sustentabilidade não é só a relação com a própria natureza, mas é a própria sobrevivência da empresa, pode ser visto. Inclusive, o conceito de sustentabilidade no francês é de durabilidade. Então, a empresa ela só vai ser sustentável se ela conseguir manter um bom relacionamento com todas as esferas sociais. Então, o patrimônio líquido passa a ser tratado como uma fonte de recurso para esse relacionamento social. Por isso, no Brasil, a gente tem a única declaração somente para esse pessoal aqui, que é a tal da DVA, né? Nossa, tá horrível minha escrita hoje, né? A tal da DVA, que é somente obrigatória para sociedades anônimas de capital aberto. DVA, demonstração de valor adicionado. É como a empresa
gera riqueza e distribui para a sociedade. Então, a DVA vem com esse pensamento da própria teoria empresarial. Então, essas são as principais teorias que a gente tem, né? Opa, acabei pulando um aqui. Então, ela é mais voltada para grandes grupos de sociedades por ações e apontam que a grande empresa deve levar em consideração a sociedade empresarial e não mais operar somente visando seus acionistas, mas com todo mundo que está envolvido com ela. Esses são os pensamentos que dão suporte aos tratamentos do patrimônio líquido. Pergunto para vocês, qual deles vocês conseguem ver mais aplicabilidade no Brasil hoje? Como é que é, professor? Qual dessas teorias vocês conseguem enxergar mais na prática empresarial brasileira? São duas. Que a gente Professor, eu consegue... acho que mesmo não funcionando 100%, a teoria da... A primeira teoria, a teoria da entidade. Da entidade ou do proprietário? Eu acho que é da entidade. Na verdade, são essas duas. A da entidade. Que ela não funciona 100%, né? Porque sempre se confunde. Não. Por quê? Ela ainda traz muito resquício da teoria do proprietário. Então, são as duas Então, teorias as que a gente duas, né? acaba tendo mais base aqui na utilização do Brasil. Não que a teoria do proprietário seja boa, mas é cultural do empresariado brasileiro que a empresa seja uma extensão do bolso dele, né? Mas aos poucos as empresas vêm criando essa separação, né? Conforme tanto as normas contábeis quanto as tributárias vão evoluindo, a gente vai conseguindo colocar mais em prática a teoria da entidade. As outras teorias, elas são menos usuais. Direitos residuais a gente vê muito. Vê muito não, né? A gente vê nas sociedades por ações junto com a teoria empresarial. A teoria dos fundos a gente só pensa, só consegue vincular ela aos fundos, né? Fundo de pensão, fundo de investimento, a setores muito específicos da sociedade. E a teoria do comando, ela não é muito aplicada, justamente pelo risco que ela apresenta. Mas, diferente, né, essa história de patrimônio líquido ser resíduo, conceito que depende de outros conceitos, senão a gente não consegue conceituar ele, e que acaba virando até teoria, né, de como a gente trata esse valor residual. Mas a gente tem as partes legais também sobre o patrimônio líquido, né? Geralmente, patrimônio líquido vocês vão ver mais em intermediária 2 e comecinho de avançada, que é a separação, né? Como é que a gente organiza esse patrimônio líquido? Quais são as contas consideradas obrigatórias para a montagem do patrimônio líquido? Beleza? Dúvidas, perguntas, questões? Como qualquer aula de teoria, ela não é tão fácil de ser digerida, né? O pessoal até dormiu na frente do computador. Eu só não vou berrar para acordar vocês, porque daí eu acordo meus vizinhos, então não posso. Mas a vontade não falta. E aí, pessoal, dúvidas? Um exemplo da primeira teoria, essa é a teoria mais comum da gente enxergar em pequenas empresas, Lucas. Por quê? O pequeno empresário, ele vê
o lucro dele não como algo da empresa, que pode depois ser distribuído para ele, mas ele vê como uma extensão dele. O pequeno empresário não pensa assim? Inclusive de lá no caixa já pegar o dinheiro, sair gastando, ou vai comprar alguma coisa para ele, passa no cartão de crédito da empresa. Pensamento do proprietário. Ele vê a empresa como uma extensão do bolso dele, uma extensão dele. Ou uma extensão da riqueza dele. A empresa é a riqueza dele. O pequeno empresário, ele carrega muito esse pensamento. Deu para compreender, Lucas? É o exemplo que a gente vê mais fácil em escritório, né? Que o pequeno empresário, ele traz muito carregado esse pensamento. Ele acha que a riqueza da empresa é dele. Por mais que legalmente, depois de fazer uma dissolução, vai ser dele, o ideal é que ele separe o que é dele e o que é da empresa. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer mais algum comentário? Nada? Certeza? Então, tá bom, gente. Então, hoje nossa penúltima aula. A gente se encontra. Não vou deixar exercício para vocês, vou deixar vocês colocarem a vida em dia. Então, vocês devem ter outras matérias que estão sobrecarregadas, provavelmente. Então, de teoria, eu vou deixar vocês mais tranquilos. E na aula que vem, terça-feira que vem, a gente conversa mais. Tá bom? Então, desejo para todos um bom descanso, uma boa noite. Até semana que vem. Tá bom, professor. Obrigada. Boa noite. De nada. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Maria. Boa noite, Nilson. Boa noite, professor. Boa noite, Júlio. Professor, não esqueça de mim, tá? Espera aí, deixa eu interromper.